queridos amigas e amigas. Então, nós estamos falando sobre a construção do currículo, né, de humanização. Nos primeiros, nós começamos há 2 semanas nessa construção. Então, inclusive, a querida Leila esteve com a gente, aí falou um pouco, ela trouxe muitas referências realmente da Escola dos Sonhos, né, e da construção prática de currículo, e num sentido do que caracteriza um currículo de humanização na prática educativa, os princípios que devem orientar esse currículo, como integrar conhecimentos, competências, valores e relações em um mesmo percurso formativo, e de que forma o currículo pode favorecer o desenvolvimento integral dos estudantes. Aí, nós, semana passada, estávamos falando sobre dimensões, sobre avaliação da aprendizagem. Eu coloquei esses outros aqui, foram aqueles que a gente já tinha levantado, sobre formas diferentes de trazer a construção da aprendizagem. Eu não diria nem formas diferentes, eu diria que são outras formas de evidenciar a aprendizagem no processo avaliativo, né? Que normalmente o pessoal tem dificuldade porque é uma mudança paradigmática. Então, nós estávamos justamente conversando sobre essas questões aqui, né? Porque o vínculo é uma condição para avaliação humanizada. Inclusive, essas perguntas foram para ajudar a gente a refletir, mas se alguém quiser fazer outras perguntas ou trazer uma outra abordagem, também é muito bem-vinda. Só estou apresentando aqui para relembrar, tá? Então, o que muda quando a avaliação deixa de medir apenas resultados e passa a integrar o processo de aprendizagem? Como equilibrar dimensões qualitativas e quantitativas na avaliação? Quais evidências realmente demonstram que houve aprendizagem? E como transformar a avaliação em uma oportunidade de aprendizagem e não apenas classificação? Nessa última construção, nós estivemos falando sobre essas questões aqui. Então, nós estamos entre essas e começando essas aqui, sobre as práticas avaliativas, né? Como os projetos, portfólios, roteiros e trilhas de aprendizagem podem produzir evidências significativas. Essas perguntas, elas são provocativas e elas estão, assim, numa questão que nós sabemos, mas para trazermos as referências disso mesmo, para que nós possamos demonstrar que uma das grandes dificuldades, muitas vezes, é como que demonstra que o projeto, ele, né, acontece a aprendizagem, que ele, de fato, faz uma integração do ser humano. É muito difícil, às vezes, fazer essa colocação, as pessoas ficam com, né, dificuldade de entendimento. Então, dessa ideia do currículo humanizador é que a gente consiga trazer essas formas de linguagem em comum para exemplificar e explicar por quê, como, onde, que fique mais claro para nós podermos trocar. Então, são essas as perguntas. Aí, perguntar quem gostaria de começar, e se tudo bem, por exemplo, como o Luiz não participou, e algumas outras pessoas não participaram aqui desde o começo, se quiserem trazer algumas referências sobre também o currículo de humanização, ou sobre a questão também do desenvolvimento aqui sobre avaliação de aprendizagem, muito bem-vindo também. E esses diálogos aqui, só para lembrar que essa mudança paradigmática é o nosso próximo passo. Ele está aqui só porque a gente evidenciou as questões da aprendizagem, mas seria o próximo passo a gente falar de cada um desses, trazendo uma referência para conceituar, tá? E ajudar também a ter esse entendimento. Prontinho. Exemplificado. Deu para entender? Está todo mundo já integrado? Querem começar então? Sim. Puxa para cima, puxa, para eu ver um pouco aqui embaixo. Não, ao contrário. Eu considero para baixo. Um pouco mais para cima, então. Isso, ai, era ali. Era ali umas perguntas importantes. Um pouco, isso, parou. Obrigado. Ok. Uhum. Ok. O que é que nós estamos, destas perguntas todas, o que é que nós estamos a discutir aqui? Nós precisamos, eu vou falar sem formalismos, ok? Não estou a fazer nenhum discurso. Nós precisamos que o aluno desenvolva uma competência A. Então, como vamos fazer para observar ele desenvolver essa competência A? E como vamos fazer para que ele chegue a essa competência? Ok?
Pronto. Tem a ver um pouco ali com as dimensões qualitativas e quantitativas da avaliação. Ok? Mas o que nos preocupa é, tem que haver forma, na forma como nós trabalhamos, tem que haver constantemente forma de observar o que o aluno faz. Porque se eu não observar o que o aluno faz de uma forma contínua, eu vou apenas observar momentos como se fosse um filme e vocês fossem tirar fotografias de um filme, entendem? Quando eu tiro fotografias de um filme, eu corro o risco de captar momentos errados e não ver o filme todo, ok? Então o que nós temos aqui é, tentamos a tentar criar um modelo que consiga captar o filme todo. Isso significa que eu tenho que acompanhar o aluno ou os alunos durante um tempo considerável do seu desempenho. Ou seja, se eu quero ver se o aluno sabe escrever, eu tenho que estar ao pé dele um tempo considerável para perceber se esta competência está ou não está adquirida. Ok? É ao contrário do que muitos professores da escola fazem, que é, dão aula e depois vão tirar aquela fotografia que eu falei há pouco, tentando captar o que o aluno sabe, mas provavelmente a fotografia está mal captada. Não captou tudo. Então, colocar isto que eu acabei de dizer num documento, nós ainda não conseguimos. Há ali outra pergunta importante, que é quais evidências realmente demonstram que houve aprendizagem? Então, pronto, é isso, porque o aluno, quando está muito tempo ao pé do professor, ele tem um percurso diferenciado que nós queremos que seja de melhoria, não é do bom para o mau, é do mau para o bom. Pronto. Então, eu tenho que encontrar forma de dizer assim, esta competência está aprendida quando eu observo isto, isto e isto. Ok? Que é para todo mundo estar, que é para o critério ser idêntico para todo mundo. Nós temos 4 pessoas a trabalhar com os alunos. Ok? E os 4 têm que observar o mesmo desempenho. E às vezes há desacordos entre as pessoas. Bom, e isto é uma parte que ainda não está muito consolidada. Embora quando os alunos vão fazer uma prova, por exemplo, eles têm que fazer uma prova no final do ano, porque é obrigatório, não é porque nós queremos. Eles demonstram melhores competências do que demonstravam no início do ano letivo. Ok? Significa que melhoraram. A pergunta que se faz é: isso é suficiente para nós? Ok? Entendem? Depois, como transformar a avaliação numa oportunidade de aprendizagem? Esta pergunta, para nós, está tranquila. Porquê? Porque os nossos roteiros já têm momentos de autoavaliação. O próprio aluno que tem lá os critérios e que vai dizer, tem uma espécie de rúbricas, ok? Não sei se vocês aí chamam rúbricas, não? Rúbricas de avaliação, não? O que seria Não. rúbrica, Luiz? Vou tentar mostrar uma em inglês, pode ser? Só compartilhar por Pronto. cima, não tem problema. Certo. Vou tentar aqui encontrar. Seria algo como cartilha, não, né? Não é bem cartilha. É uma espécie de critérios de sucesso. Deixa ver. Deixa ver se eu. Mas podem ir falando que Tá. eu vou procurar.
Eu tenho uma pergunta, já que você trouxe as questões assim, depois eu queria ver a querida Mariana também, que não estava com a gente, seria muito bom. Mas até se você quiser complementar com a pergunta, querida Mariana, que isso eu acho que vai ser interessante para essa questão. A pergunta é, quando você falou que ainda não consegue, você não conseguiu encontrar um sistema ainda para demonstrar essa condição no caso do processo da aprendizagem, certo? Você só conseguiu, por enquanto, tirar uma foto, como se fosse tirar uma foto daquele momento para exemplificar, mas não de uma construção. Nós conseguimos falar sobre o processo, só que não conseguimos estruturar isso num documento. Certo. Ok? E pronto. Essa era a questão. E você vê que vocês não conseguiram por qual motivo? Se é um motivo de falta de entendimento ou se é um motivo ainda de falta de, talvez, precisa de mais tempo? Ou... Eu acho que é um motivo técnico. Porquê? Porque em todo o lado que eu vou, não é só aqui em Portugal, os professores fazem a avaliação de forma descontinuada. Ou seja, tiram fotografias em vez de ver o filme, para utilizar esta metáfora, ok? Pronto. Só que para ver um filme, eu tenho que estar muito tempo a trabalhar com o aluno, ou com a pessoa que eu estou a avaliar, não é? Tenho que estar muito tempo com ela, portanto, e nós já fazemos isso. Cada professor está a semana toda com os mesmos alunos. Só que não estava. Ele era professor de sala de aula, ok? Então, o ser professor de sala de aula implicava que ele tivesse uma técnica de recolha de informação que era baseada em fotografias e não em vídeos. Ok? Estou a entender aqui este paralelismo? Pronto. Então, há aqui uma coisa fundamental nisto tudo, que é como é que o professor lida com o erro do aluno. Ok? Vou dar o exemplo da escrita. Quando é que o aluno escreve bem? Porque o aluno é um ser humano, como nós, e nós damos erros. Eu sou adulto e dou erros quando escrevo. De vez em quando, não é? Não é sempre, de vez em quando. Então, como é que nós lidamos com o erro do aluno para dizer assim, escreves mal, escreves mais ou menos, ou escreves bem? Faço-me entender? Porque o professor aqui está. O professor está a ver. Eu já falei muitas vezes com os professores sobre isto, não é? E no passado eu perguntava a colegas meus de matemática, perguntava assim, quando é que eu posso dizer que um aluno sabe fazer contas de somar? Não é? E o professor do outro lado dizia-me, não sei, ele tem que estar sempre a ser testado para provar que sabe. E eu deste lado dizia assim, mas quando o aluno faz 5 ou 6 contas de somar e faz bem, eu não posso dizer que ele sabe fazer? Mas é que ele vai sempre dar um erro mais tarde. E eu dizia assim, pois vai, porque somos humanos. E todos nós vamos errar, não é? Pronto. Então a dificuldade está aqui. A dificuldade está naqueles professores que trabalham neste modelo que nós temos agora. A dificuldade está em saber aceitar o erro como algo que é natural ou como algo que acontece muitas vezes para que tenha que ser um momento que eu diga assim para o aluno, que tu cometes tantos erros que eu tenho que te dizer que tu ainda não sabes fazer isto. Ainda tens que melhorar, entendes? Onde é que está a barreira? Onde é que está a fronteira entre o erro grosseiro e o erro contínuo e entre o erro que acontece por distração ou que acontece porque eu estou a pensar noutra coisa, entendem? Isso é muito importante nestas perguntas que vocês colocaram aqui. Eu daria uma sugestão, Luiz, eu acho que a Mariana também, eu sei, porque quando eu vi o que você colocou, eu já ri, porque eu sabia que a Mariana já ia querer falar uma questão, porque a gente estava até conversando sobre isso e revendo, né, os processos que estão acontecendo. Mas, assim, eu queria só integrar com uma ideia que talvez essa questão é uma questão de medir, né? É mediação também, né?
como que se dá essa questão da mediação no sentido de você conseguir, qual que é o limite, né, do campo, a gente até estava falando sobre isso, de autoridade e alteridade, né, quanto que a gente dá espaço para o aprendiz, para dizer assim, não, você está sabendo isso ou não. Primeiro eu vejo que a gente poderia começar a pensar que a gente não deveria determinar se está sabendo ou não, que é um ponto difícil da mentalidade, mas é a gente não ficar com essa responsabilidade. É ver essa construção para passar para o aprendiz, dizer o que ele já conseguiu compreender e o que ele vê que ele não conseguiu compreender, para conseguir evidenciar mais o processo, ao invés da gente entrar nesse ponto. É claro que tem momentos, e algumas professoras já me disseram, e isso, e talvez você diga isso também, acho. Como é que faz quando o aprendiz não visualiza isso? Ele tem um processo que ele fala assim, ele tem um erro constante, que não é um erro que a gente considera, porque a gente sabe que em algum momento a gente vai errar, vai ter, só que assim, não muda aquele ponto e ele precisa mudar aquele ponto. Aí, a sugestão que eu dou nessa questão é que se converse em grupo, para ele fazer a percepção dessa construção. Porque ele vai ver com ele entre os outros, para eles se avaliarem e para eles fazerem um processo de. Não. Sempre fazendo como se fosse a ideia de um currículo que eles chamam de currículo objetivo, né? Tem um objetivo em comum. E o objetivo comum naquela construção, em dinâmica de grupo, por exemplo, é todos conseguirem somar. Eu estava trabalhando com um grupo de crianças nessa construção metodológica, né, que é disruptiva, humanizadora, e elas estavam com dificuldade de aprender soma. Eu vou tentar trazer uma questão da parte. Um dos projetos. Aí me chamaram, eu fiz um trabalho com elas. Qual que era o trabalho? Todas ajudariam umas às outras para constituir a soma. E o objetivo delas era fazer de uma forma que elas escolhessem como elas gostariam de desenvolver isso. Elas poderiam fazer de qualquer forma, brincando, correndo, pulando, desenhando, cantando, o que elas quisessem escolher. Mas elas tinham um objetivo em comum, a construção da matemática. No caso, especificamente, a soma. Por quê? Porque todas estavam com dificuldade de somar. E todas estavam até tristes, elas até estavam chorando porque elas se achavam burras. Porque elas falaram, gente, por que todo mundo consegue aprender soma e a gente não está conseguindo? A gente acaba sendo um grupo do fundão, no sentido negativo. Eu considero o grupo fundão, até brinco, é o fundão do coração. Mas é o pessoal que acaba ficando para trás, né? Que é o pessoal que não consegue acompanhar todo mundo, que é normal, assim dizem, né? Como se fosse anormal você ter o seu tempo. E a gente sabe que todos temos nosso tempo. Mas, enfim, tirando essas outras partes que eu não tinha como mexer, eu consegui mexer na construção metodológica e pedagógica desse projeto. Que aí eles me permitiram fazer esse desenvolvimento e fui construindo. Então, qual etapa que está esse desenvolvimento? As crianças, elas conseguiram se ajudar e elas foram vendo com umas às outras aonde estavam os problemas de soma delas, porque elas tinham uma dificuldade, todas têm uma neurodivergência, então elas têm uma certa dificuldade de conseguir pensar na matemática como uma soma linear. Elas pensam na matemática como uma construção dinâmica. Então, a diferença de você constituir aí uma avaliação ou um resultado esperado, elas fazem, por exemplo, no ritmo, elas conseguem somar, pulando, elas pularam corda, demonstraram pulando corda, demonstraram pulando amarelinha, não sei se vocês conhecem a amarelinha, é aquela que pula 1, 2, 3, 4, assim. É macaca em Portugal. Ah, macaca. Então, pulando macaca. Então, elas foram demonstrando com outros jogos e com outras questões, e até na brincadeira de pega-pega, que elas conseguiam somar. E aí, depois, elas se comprometeram em fazer uma evidência também escrita. Aí, elas fizeram um projetinho escrito trabalhando som. E foi assim que elas conseguiram se avaliar e saíram um pouco daquele trauma que elas estavam, porque elas estavam traumatizadas, e os professores falaram muito que elas não sabiam, que elas tinham problema, elas já estavam tomando alguns remédios. Então, assim, para vocês, né, entenderem, mas eu estou trazendo uma história de uns acompanhamentos e falando isso, porque tem 2 pontos aí de evidência que eu queria trazer. Um é a mentalidade que você já colocou, querido Luiz, que é mudar essa mentalidade que o erro tem que estar, a decisão do acerto e erro tem que estar na mão do professor, de dizer certo ou errado, e não ir para o certo ou errado, mas sim o que você já conseguiu aprender, que você consegue evidenciar, e o que você vê que você ainda precisa aprender, e você vai precisar se esforçar mais nessa questão. Sim, você quer falar?
Só dizer uma coisa. Concordo. O que nós temos tentado encontrar aqui é o equilíbrio. Tem que haver duas coisas fundamentais, que é uma que tu falaste agora, que é a criança pode demonstrar de várias formas, e então aí nós chamamos critério de realização, mas tem que haver um critério de sucesso. Ou seja, tem que haver um momento, não, desculpem, tem que haver um critério lógico e objetivo em que o professor diga, pode ser com a amarelinha ou com outra coisa qualquer, porque aí é realização. Mas eu tenho que perceber que a criança sabe somar. E isso é o critério de sucesso. Ok? E o sucesso pode ser mais ou menos complexo, claro. Tem a ver com o nível de realização da criança. Mas esse critério de sucesso é importante encontrar. Como é que vocês descobriram que a criança sabia somar com o jogo da macaca? Pergunto eu. Como é que a criança dizia? Várias questões, mas eu posso evidenciar algumas, depois eu vou passar para a Mariana, que ela acha que ela vai trazer coisas muito boas aí também, porque ela está vivendo exatamente essa realidade aí também no projeto, com certeza. Então, identificação. Conseguir identificar a ideia da ordem, da sequência, dos números, e da ideia de você ter um número mais outro, que vai integrar com mais um, que vai ser o mais. É justamente esse campo do entendimento da matemática, porque é lógica. Então, trazendo a palavra mais clara, construção da lógica. Era observado que a lógica foi entendida, porque sim, nós podemos errar muitas vezes, mas se nós compreendemos a lógica, é igual andar de bicicleta. Uma vez que você entende a lógica matemática, você não vai reverter isso. Você pode errar por desatenção, você pode errar por não estar querendo, ou por outras coisas, mas você vai saber evidenciar a lógica. Então, elas pulavam assim. Tinha o número 1, 2 e 3, bem prático. Aí elas pulavam no número 1 e 2 e a gente perguntava, né? Isso aqui somou ou não? Aí elas falavam, somou. E agora, como é que sabe que diminui, né? Brincando, assim, mas bem, linguagem bem simples, tá? Porque 7, 8 anos, linguagem bem simples. Aí elas chegavam e falavam assim, então, e se a gente voltar? Se a gente voltar, tá no número 2, a gente volta por 1. Então, assim, a gente diminui. Porque se a gente for por 3, a gente vai somar mais 1. Então, elas começaram a explicar. E a gente falava, como assim? Se tem o número 1, o 2, o 3, como é que vocês entendem que aqui tem uma unidade, tem outra unidade, tem outra unidade? Aí eles começavam a mostrar nos dedinhos, né? Não, porque, ó, esse número 1 equivale a 1. O número 2 equivale a 2 dedinhos. E o 3 equivale a 3 dedinhos. Então, eu já deixo a Mariana falar. Então, coloca-me numa frase esse critério de sucesso que tu disseste agora. Vá, encontra aí uma frase para colocar esse critério de sucesso. Olha, o que eu consigo entender é a construção da lógica. Ok, então vamos dizer assim, o aluno evidencia pela construção da lógica, a colocar esse critério. Pela construção da lógica da aprendizagem, demonstrando que ele compreende essa lógica e consegue replicá-la. Ok. Porque tem isso também. Pelo menos pelo que eu consigo agora, mas vou pensar. Ok. Quer falar, querida Mariana? Acho que a Mariana vai trazer aí umas integrações, depois eu tenho outros pontos. Sim. Eu fico assim, querendo falar. São muitas perguntas, muitas abas que são abertas, eu quero falar. É que é difícil para a gente entender. A gente não foi avaliado, a construção do entendimento da matemática, para nós, não foi avaliado dessa forma. A gente não vivencia a compreensão da matemática, a gente evidencia a replicação do algoritmo. E o algoritmo não é o conhecimento matemático. Então, é muito difícil a gente sair disso na matemática, é muito difícil da gente... Ai, meu Deus, vou recusar uma chamada aqui. Eu agora não vou perder a minha vez de falar, não. Quando tu pergunta assim, eu acho assim, a gente não sabe criar critérios, porque primeiro a gente quer criar critérios universalistas, e a gente não pode ser assim, no meu entendimento, a gente tem que criar critérios em equipe, percebendo o grupo que a gente tem
de criança naquele momento, de educadores que são possíveis de criar critérios avaliativos. Quem vai avaliar? Tu vai criar um critério avaliativo que vai avaliar tal coisa, mas a pessoa que está lá, que chegou como educadora, ela consegue fazer essa avaliação? Entende? Não é unilateral, a avaliação ela é bilateral, ela acontece na relação. Então tem que ver que grupo é esse que vai avaliar e quem que está sendo avaliado. E o erro, assim, na minha ação como educadora, quando é que a gente sabe que uma criança escreve bem? Quando ela escreve melhor do que ela escrevia antes. Porque a avaliação ela é contínua. Então ela sempre está escrevendo melhor, porque a gente faz intervenções que vai ajudar ela a escrever melhor. A gente estimula, a gente cria projeto, a gente dá desafio, entende? Então, quando a criança ela mesma ela pede, ela diz assim, ó, não é assim que escreve isso aqui. Como é que faz para escrever? Ah, não está muito bem isso aqui, não. Ela mesma percebe, quando a gente deixa isso, a gente sai da postura e da posição de que se corrigir é feio, de que se corrigir é uma coisa ruim. Se corrigir é muito bom, porque a gente vai além, a gente aprende um com o outro. As crianças mesmo se apoiam, corrigindo umas às outras. Então, a gente também faz parte disso. Ó, tá vendo que essa letra ela é virada para um lado? Olha, observa aqui para te ver como é que tu escreveu. Ó, tá vendo? Por exemplo, no processo de alfabetização, tem crianças que tu fala, pede para ela ler a palavra, ela já vai se dando conta e ela quer corrigir, que ela quer fazer correto. Mas tem criança que tu não pode fazer isso, porque ela está insegura nesse processo. Então, tu tem que fazer o quê? Tu tem que avaliar a relação. Tu tem que ver como é que essa criança está na relação com a aprendizagem dela. Estimular que ela tenha mais autoestima, mais autoconfiança. Então, são muitas questões aí que permeiam esse processo avaliativo, que vem muito antes dos critérios universalistas para a gente avaliar as aprendizagens, porque são sujeitos diferentes. E a gente pode, por exemplo, assim, a gente cria critérios, mas em equipe, avaliando aquele grupo. E assim, em reuniões pedagógicas, a gente consegue avançar muito, porque a gente vê que a criança está travada em alguma área, dentro dos momentos de aprendizagem, dentro do desenvolvimento dos projetos, quando ela vai escrever um bilhete, quando ela vai escrever um cartaz, onde é que ela está se perdendo? Ou a gente cria espaços de diagnósticos. Olha, eu vou propor uma atividade hoje, dentro do contexto dos projetos, das perguntas, das pesquisas, mas eu vou levar algo que eu consiga ver onde é que estão as travas no processo de aprendizagem da língua portuguesa ou das ciências. Eu vou fazer um questionário, eu vou fazer um jogo dinâmico de perguntas e respostas, onde eles sorteiam as perguntas, onde eles mesmos criam as perguntas e devem responder, para a gente avaliar se aquela aprendizagem de ciências ela foi efetiva ou não. Porque aí a gente está vendo, a gente, por exemplo, e assim, o que tu evidencia hoje, aqui, o que eu evidencio para ti, Luiz, como aprendizagem, como pedagoga, talvez eu não consiga evidenciar em outro contexto. Porque talvez eu tenha vergonha, seja difícil para mim. Talvez falar de processos avaliativos em outro espaço que eu não tenha segurança, eu não vá conseguir. Não é por isso que eu não sei. Mas assim, então isso é bem complexo. E eu acho que o que mais garante esse processo é o vínculo e avaliar, a gente não criar critérios avaliativos que sejam inalcançáveis ou para comparar algo assim linear, né? Que seja mais pontual para cada criança, que a gente consegue observar mais ou menos como cada criança está aprendendo. Claro, isso exige que cada professor ou educador esteja responsável por esse processo de avaliação por poucas crianças. E eu não sei se isso é possível dentro do contexto que tu tá, né? Ou o contexto de outras pessoas. Mas para isso, né, a gente pode colocar como tutor de cada criança, que vai estar com um olhar mais criterioso em cima de cada criança, várias pessoas que se dispõem a isso. Por exemplo, a gente tem
2 professoras na Escola da Floresta são formadas em letras. Elas formaram-se para dar aula de português. Mas a gente tem uma monitora, que é a Nicole, que ela se formou agora, mas ela entrou e ela faz os exercícios de escrita criativa, o clube da leitura, projetos ligados à literatura, escrita de livro, quem faz é ela. E quem consegue criar critérios avaliativos é ela, porque é ela que consegue desenvolver uma relação afetiva e de confiança no processo de aprendizagem da língua portuguesa com os estudantes. As outras educadoras, elas estão mais no apoio da monitora. Então, a gente não segue uma lógica nenhuma aí. Não tem essa... Então, a gente constrói a lógica a partir das pessoas ali envolvidas e dos estudantes ali envolvidos. Então, não sei se eu falei de todas as coisas que foram levantadas, mas aí eu vou baixar a mão e vou dar oportunidade para as pessoas falar. Sim, querida G, por favor, também vou ficar quieta aqui para poder passar para você. Olá, boa noite. Eu acho que eu percebo um pouco o Luiz, porque eu sei que aqui a gente tem... Eu não trabalho há muitos anos aqui em Portugal, mas tem várias coisas que a gente tem que preencher, porque depois vai para as grelhas, para depois, se a gente tiver que prestar os pais ou a direção ou coordenação quiser ver como a gente deu aquela nota, né? A gente tem vários critérios a seguir, a gente tem que preencher aquilo tudo. Mas eu só vou dar... como eu trabalhei, Luiz, como eu costumo fazer, eu ando com um caderno diário. É muito difícil, mas eu tento estar com o caderno e em cada folha, assim, deixo algumas folhas e escrevo o nome de cada aluno nesse caderno. E depois, quando eu consigo ver uma nova construção desse aluno, aquele que está com mais dificuldade ou que não está acompanhando, ou quando eu vejo uma nova, que ele alcançou uma construção que os outros já estão, eu coloco a data ali que eu estou observando e coloco a construção que ele fez, que ele conseguiu alcançar. Porque a gente sabe que tem o currículo que a gente tem que cumprir durante aquele ano, né? E não, eu acho que não é fácil, porque depois a gente tem que observar, tem que dar... Eu também dou aula, né? Não consigo fazer só projetos. Quando dá, eu consigo fazer projetos também. É uma construção meio... Pronto, um pouco de cada coisa, mas também sigo o que as outras colegas estão seguindo do mesmo ano. Então, eu acho que vai muito da gente conhecer a criança. No início do ano, se a gente não conhece aquela turma, uma turma nova, é muito mais difícil avaliar o primeiro período. Eu acho horrível. Porque depois, quando eu chego no segundo ou terceiro, eu vejo que eu fui injusta, que eu não vi aquilo que eu deveria ter visto no primeiro, né? Então, eu acho que vai muito do que a gente está olhando todos os dias e fazendo essas anotações. Porque aqueles critérios que a gente acaba fazendo junto com o nosso grupo, né? Por exemplo, estou no primeiro ano, a gente faz o critério de avaliação daquela disciplina tudo junto, ou vem pronto das editoras dos livros, ou vem aquele tudo pronto. E é claro que facilita muito mais a nossa vida para corrigir e para seguir aqueles critérios. Mas depois, o que eu tento fazer para não ficar... Pronto, eu sigo o critério, mas para não ser tão desigual e avaliar nas outras dimensões, eu tento escrever bastante na avaliação dele, o que eu vi que ele construiu, sabe? Eu falo, no período passado ele estava nessa construção, nessa dificuldade e tal. Eu cito mesmo exemplos. E nesse período ele já conseguiu alcançar. Eu sempre coloco que ele está no processo. É o processo dele ou é o desenvolvimento dele? E tento sempre falar para os pais para dar essa liberdade de deixar a criança construir o processo dele, porque a criança está construindo, né? Os pais, adultos a gente já construiu, a gente depois tem a mania de querer corrigir tudo que eles estão fazendo e acaba a criança se retraindo, né? Se for uma criança, assim, dependendo do temperamento, ela vai ficar mais inibida, mais fechada e se contrai mais ainda, fica mais difícil a construção dela, né? Ser vista, né? Por nós. Então, acho que é o processo mais difícil para mim é avaliar, porque cada ser humano é único, né? E às vezes
você pensa, aquela criança está com aquela dificuldade, mas depois você vê ela na escrita, né? Mas depois você vê ela relacionando, depois você vê ela trabalhando um jogo. Então, né, na educação física, ela atinge as mesmas coisas da matemática que ela precisava atingir, ou na relação ali com uma criança, ela consegue resolver um problema, um conflito que nem era dela, mas ela conseguiu intervir. Então, nem toda hora a gente vai estar com aquela criança, né? Depois as turmas são grandes, né? Acho que o período que a gente consegue mais observar e sem intervir é no intervalo do recreio, do almoço. E a gente não está ali, né? Quem está ali são os auxiliares. Então, é um processo difícil, eu acho que é muito difícil, mas eu tento fazer assim, dessa maneira, escrevendo muito. Eu consegui, nas minhas formações em Montessori, a gente trabalha muito com observação e ver com um olhar sobre a criança, só para a criança. A gente olha, tem uma grelha que a gente coloca as nossas anotações que a gente está sentindo e depois as nossas anotações do que a criança está fazendo. Do que a gente está sentindo é mais ou menos assim, eu vejo que essa criança é uma briguenta, está sempre a brigar e a arrumar conflito. Isso é o que eu sinto. Mas o que eu estou vendo, eu vou anotar assim, esta criança falou que o outro colega estava com uma roupa que não lhe agradou, ou que usou um movimento tal, ou que usou a perna direita para chutar as costas do outro colega. A gente vê o que ele fez. Então, são coisas bem diferentes. Mas como a gente depois tem aquele olhar assim... quando a gente faz sempre a mesma coisa, como é que se chama? Habitual. A gente está habituado a julgar muito o comportamento da criança. Depois, ainda mais a gente é professor, né? E foi criado assim, foi educado assim, então a gente acaba olhando muito a criança com esse olhar de julgamento, sem ser um olhar mesmo assim, tipo, um olhar para a infância, um olhar um bocado mais profundo. Então, acho que a coisa mais difícil que existe é avaliar. Então, depois, como a gente tem muita coisa para preencher aqui, tem muito papel, então, o que eu tento fazer é escrever um pouco mais depois no que eu vi, na minha observação. O critério eu continuo fazendo mais ou menos como as colegas, que eu sei que eu preciso provar aquilo, né? Mas depois tento fazer isso. Pronto. Obrigada. Agora é o Luiz. Luiz, quer falar, Luiz? Está com o áudio fechado. Sim, desculpem, eu não contesto nada do que foi dito, mas não era por aí que eu estava a tentar ir. Eu vou tentar explicar. Houve uma coisa que a Mariana falou que foi muito importante, que é o aluno hoje faz uma coisa e amanhã faz uma coisa melhor do que fez hoje. Então eu posso dizer que ele aprendeu. Eu acho que ninguém rebate isto. O problema não é este. É que nós temos que tentar encontrar um equilíbrio entre estas duas grandes visões, que eu vou dizer aqui com um exemplo claro. Se eu quiser ensinar uma criança a andar, ok? E ele hoje só conseguir dar um passo e amanhã der 2, eu vou dizer que ele aprendeu. Hoje dá 1, amanhã dá 2, certo? Mas o critério de sucesso para andar é que ele dê 5. Estão a entender? Porque dar um passo não é andar. E dar 2, eu tenho dúvidas que seja. Estão a entender? Então nós temos que encontrar um equilíbrio entre o que é aprender mais, que é fazer melhor hoje do que fiz ontem, ok? Mas também há um critério de sucesso que eu tenho que definir. Pode ser diferente de aluno para aluno, mas tem que haver um mínimo. Porque senão entramos naquela teoria da conspiração que é: eu vou fazer-me de muito burro na primeira aula, que é para depois melhorar muito na segunda, entendem? Eu sei fazer as coisas, mas na primeira aula eu só faço disparates, que é para depois a professora ver que, portanto, tem que haver este equilíbrio entre sucesso e fazer melhor, com critério de sucesso, que é o mínimo para eu saber que aquela criança está a fazer aquilo que eu lhe estou a ensinar. E isto é muito difícil de conseguir, porque se já tivesse feito, alguém já tinha ganho o Prémio Nobel. Não é? Não há Prémio Nobel da Educação. Entendeu disso?
Sim, Luiz, eu vou passar para a Mariana, eu tenho um complemento disso aí, mas só para dizer que não vai ter prêmio Nobel da Educação, porque não tem interesse que a educação chegue nesse nível. Então, não se tem esse interesse. Tem interesse algorítmico, mas não tem interesse com relação a esse campo, porque esse campo dá inteligência para as pessoas. Então, isso tiraria muito da força das máquinas. Então, só um adendo, mas eu tenho uma coisa mais importante para falar, mas vou passar para a Mariana, que ela estava com a mãozinha antes, depois eu entro. Olha, eu entendo, Luiz, o que fala. Eu vou primeiro trazer o que a colega falou antes, que eu esqueci também. Eu escrevo muito, eu tenho diário, né, dos dois processos, das duas escolas que eu trabalho. A gente tem numa escola a gente tem planner, na escola da Floresta é diário. A gente trata da aprendizagem das crianças toda reunião pedagógica a gente faz, toda formação que é semanal. Então, a gente estabelece os objetivos de aprendizagem de cada um junto, coletivamente, só que o critério de sucesso, a gente pode pensar assim, vamos pensar na escrita, né, e na leitura. O critério de sucesso é que a pessoa leia, entenda o que lê, consiga fazer uma boa síntese daquilo que ela leu e consiga escrever ou comunicar aquilo que entendeu, né? E que seja compreensível para as pessoas que estão. Eu consigo ler, Mariana, Muito bem. consigo ler, compreender, mas não tudo, porque tem coisas que são técnicas, tem palavras que eu nunca vi, ainda estou adquirindo vocabulário. Então, por isso que eu acho que a gente tem que pensar, por exemplo, contextos sociais completamente diferentes. É justo eu pensar num critério de sucesso? É muito diferente a aprendizagem de cada grupo. Por exemplo, o grupo na escola particular que eu peguei o ano passado, como nível 1 da alfabetização, nível 1 do ciclo, seria o primeiro ano. São muitas crianças neurodivergentes que tiveram um ritmo de aprendizagem muito diferente do grupo que eu peguei esse ano, que são crianças que estão todas lendo fluentemente. Há apenas uma criança que não lê, que ela é autista não verbal. Então, a gente está em julho e elas querem fazer tudo e elas corrigem entre elas querem muito além, eu tenho que puxar o freio delas, porque senão elas vão ficar enfaradas, né? Elas não precisam ir num ritmo tão acelerado. Eu dou vazão, a gente faz muita coisa junto, a gente cria história, peça de teatro e vai. Mas assim, e se eu pegar essas crianças que estão entrando hoje, no final do ano, e comparar com as crianças do quarto ano, do primeiro nível do segundo ciclo da escola Arco-Íris, que é uma escola particular, e vai ter crianças que estão comigo hoje, que entraram no processo nível 1 de alfabetização, que já têm condições de estar no quarto, no ciclo 2. Então, como é que eu vou medir o sucesso assim? Eu sei que quanto melhor eles saírem escrevendo e lendo, quanto mais eles entenderem. Então, assim, ó, uma coisa que a gente faz que é muito legal, que é assim, a gente olha as dificuldades da criança, o que ela está com dificuldade e o que ela está indo bem, numa avaliação diagnóstica onde a gente se propõe a observar. Hoje eu vou registrar o que eu estou observando, além daqueles registros que tu faz quando tá ali te dá os insights. Não, hoje eu vou observar todos. E chama os pais para uma conversa. E seja muito sincero. Teu filho está com dificuldade nisso. Tem dificuldade comportamental em tal questão. Tem dificuldade em perder no jogo. Tem dificuldade em sequência numérica, não entendeu que para construir uma quantidade numérica, tu precisa mais um, mais um, mais um. Teu filho está com dificuldade em tá espelhando letra. Mas teu filho é bom nisso, tá, isso daí ele já está maduro, já está indo além. E aquela família vai ter condições de assumir essas dificuldades, essa potência junto contigo. Porque não é só tu que está fazendo. Eu sei que talvez para um diretor de escola seja muito mais difícil, né, gerir uma avaliação dessa forma.
Mas Mas eu acho que... eu digo-te como é que estou a pensar. Está bem? Pode Depois falar. de Zizi falar, eu digo. Tá. Assim, aqui a gente tem a BNCC, né? Que é um documento que baliza o que a criança tem que desenvolver. E a gente procura ver o que está sendo desenvolvido dentro da BNCC, não sei qual é o documento que tem em Portugal, de acordo com, né, o período de desenvolvimento da criança. E aquilo que foge daquilo que é esperado, a gente também comunica. Mas não quer dizer que aquilo significa que aquela criança nunca vai aprender ou que ela está fora do padrão, né? A gente entende que ela está aprendendo sempre. E eu já vi crianças dar salto de aprendizagem de uma maneira muito diferente, que eu não vi outras. Que elas não liam, não escreviam, não nada, só derretiam na cadeira. E tu, sabe, tu desespera porque tu não sabe, meu Deus, não tem estímulo que dê para essa criança. E de repente ela resolve que quer aprender a escrever mensagem no WhatsApp, quer saber o que a mãe vai escrever, e ela dá um salto de aprendizagem. Então, os critérios que a gente está usando até então caem por terra. Mas eu não estou defendendo que não tenha critérios, mas eu só acho que os critérios elas têm que ser. Eles têm que. Tem o documento lá do governo que tu vai ir mais ou menos construindo, mas na prática, na realidade, quem controla esses critérios é essa relação do educador e esse processo de avaliação onde a gente faz parecer desenvolvimento da aprendizagem. Eu escrevo assim, sabe, está desenvolvendo, entende? Isso. Essas palavras. Isso. Exato. Isso. Sabe, está desenvolvendo, já domina. Mas esse critério Mas gente isso é uma rúbrica. Lembras que eu estava a falar de rúbrica no início? É uma rúbrica. Mas depende do meu olhar. Talvez o ano que vem, no parecer, outro educador vai dizer, não sabe. Não pode. Não, se está a trabalhar com a mesma criança, não pode. Por isso é que tem que haver isso. Entende? Olha só. Não pode ficar ao livre-arbítrio de quem olha. Exato. Mas eu acho que o parecer ele vai trazer essas contradições e aí vai abrir brecha para o diálogo e vai refazer esse processo avaliativo. Então, é dialógico, porque é a partir do olhar do observador, e o observador não é neutro, ele é um sujeito. As avaliações nunca vão ser neutras. Espera aí. Deixa eu falar uma história, então. Olha só, uma coisa. Eu acompanho uma criança há 3 anos. Ela conseguiu finalmente ser atendida pelo SUS. Ela tem problema fonoaudiológico. Ela tem uma perda auditiva, não escuta bem de um ouvido. Então, isso acarreta várias coisas. Tem adenoide, que não dorme bem à noite. Vários. E os pais são separados, cada um mora numa cidade, a criança vai para lá e para cá, vai para lá e para cá. Isso tudo. Só que essa criança já sabe ler, mas sabe ler do jeito dela, com muita dificuldade, porque é uma criança com muita dificuldade em várias áreas da vida. Tem muitos desafios para ela superar. É o desafio de não dormir bem, é o desafio de não ouvir bem, e é o desafio da família ser totalmente desestruturada e estar sempre em guerra. E aí, ela foi para a fono. Sabe o que a fono concluiu? Que ele está na fase pré-silábica, que ele não sabe nada. E aí, sabe o que eu fiz? Passa para mim o telefone dessa fono que eu quero falar com ela. Porque ele ficou inseguro, ele não conseguiu ser atendido, não rendeu nada os atendimentos com ela. Porque a família, o pai empurra o processo os exercícios da fono para a mãe empurra para o pai. Eles usam isso para, enfim. Mas a questão é, essa criança sabe porque eu vi. Então eu vou falar com ela e eu vou falar sobre essa criança e sobre tudo isso que eu vi. Então, assim, os critérios que a gente usou na escola, a BNCC, todas as avaliações diagnósticas, todas as coisas que ficaram lá registradas, não serviu para fono. Vai servir se eu tomar uma atitude dentro de uma educação humanizada, de ir lá conversar com esse profissional que não está vendo isso que eu estou vendo, isso que eu pude ver nesses anos todos. Bom, vou deixar aqui para... Deixa eu só dizer uma coisa.
O problema foi aquele sujeito, que eu não sei quem é, que disse que a criança não sabia nada. Esse tirou uma fotografia, enquanto que tu viste o filme, ok? Mas eu já volto aqui, daqui a pouco tenho que me deitar. Acho que a minha mulher já está ali na cama e tudo. Ok, Zizi. Bom, vou rapidamente para não pegar muito tempo aqui para a gente poder, essa aqui a gente está realmente dialogando, é com tempo, a avaliação é muito complexa, a gente tem que ir passo a passo, porque são muitos pontos. Mas o que eu queria colocar é que quando eu falei da lógica, para explicar, é porque a gente cria uma construção para nós conseguirmos criar uma foto mais integrada e ajudar as outras pessoas a não desvalorizarem a construção que está sendo feita, que está ligada não a uma construção que nós fazemos, mas é a construção do aprendiz, porque a gente consegue demonstrar que o aprendiz, sim, ele aprendeu sim, e quem está colocando isso, uma fonoaudióloga não é uma pedagoga, então não sabe de educação, Então a gente tem como apresentar essa questão para dizer que o duro é que só falar fica muito difícil, que eu vejo que é o que o Luiz está falando e o que a gente estava tentando trazer também para apresentar. O que eu utilizo, ou, por exemplo, o algoritmo, a gente fala de algoritmo pensando muito na questão tecnológica, mas o algoritmo, ele é uma construção de linguagem. Na alfabetização humanizada, eu vi até que a Mariana usou a dialógica ali, fiquei feliz. Não, né, a gente utiliza essa questão dos desenvolvimentos potenciais de ser humano. São as relações humanas, a psicomotricidade, o meio ambiente, a pesquisa, a cultura e a arte. Mas eu estou trazendo isso para dizer o quê? Por exemplo, a problemática. Se nós partimos de uma construção de evidenciar que a criança consegue resolver problemas ou que ela consegue obter a lógica daquela aprendizagem, ninguém pode tirar isso dela. Mesmo que não se consiga qualificar a quantidade que ela já tem ou não. Mas nisso, você pode construir um padrão de desenvolvimento. O que é um padrão de desenvolvimento? Eu vou dizer, por exemplo, que tem 5 passos essa construção da lógica. O primeiro passo dessa construção da lógica é ela conseguir identificar. Porque, assim, para nós demonstrarmos que está havendo aprendizagem, a gente precisa mostrar que nós conseguimos compreender a criança na aprendizagem dela, só que nós temos uma avaliação que ela não é uma avaliação estanque, que é o que a Mariana estava colocando. Embora nós podemos ter, por exemplo, 5 passos de desenvolvimento da lógica, por exemplo, tem que se levar o contexto integral da criança. Então, é claro que não vai ser para toda criança igual essa avaliação, mas nós vamos criar 5 etapas de desenvolvimento individual para cada criança dentro da construção da lógica. A partir, por exemplo, que ela consegue demonstrar ou uma identificação, ou uma replicagem, ou uma sequência, ou uma construção de ordem funcional. Isso já demonstra. Não importa que seja para uma criança seja a partir de pular, para outra criança seja a partir de olhar, para outra criança, porque sim, quem faz essa avaliação realmente é o tutor. Isso é do tutor, isso não é da criança, é do tutor porque ele consegue ver o que está acontecendo. O pai e a mãe, eles podem entrar nessa integração? Pode, mas aí pode se constituir, como é que eu chamo isso? Eu chamo grupo de avaliação. O grupo de avaliação com relação aos próprios aprendizes, o grupo de avaliação dos tutores e o grupo de avaliação de mães e pais. E aí se integra essas avaliações para demonstrar, inclusive, o que está acontecendo em cada etapa. Então, quando nós fazemos isso, nós conseguimos construir um conjunto. E aí você tem um currículo, de fato, demonstrando o que, aonde, como que cada um percebe a construção da aprendizagem da criança. E quando eu falo percepção, é porque é percepção. A gente não pode dizer que a gente, de fato, está conseguindo dizer que a criança está aprendendo. A gente não tem como. A gente tem uma percepção da aprendizagem porque nós percebemos que ela está tendo um entendimento lógico de porque o conhecimento matemático, ele é funcional. O conhecimento português, linguístico, funcional. Qualquer conhecimento científico é funcional. Se você consegue compreender uma construção funcional, você já demonstra essa construção de aprendizagem, você consegue mapear um quadro para demonstrar essa questão. Então, eu queria trazer só resumido, depois eu vou apresentar para vocês também qual eu fiz da agrofloresta pedagógica e alguns exemplos, porque eu faço muito essas metodologias de avaliação, para ajudar, porque os tutores não pensam da mesma forma, e isso é um risco. Porque depois, qual que é o risco dos tutores, por exemplo,
Porque, assim, claro que cada um vai ter a percepção única, mas pensar da mesma forma é o que o Luiz estava colocando no começo. É você não conseguir ver. Por exemplo, uma criança, ela faz uma evidência e você olha assim, não, mas ela não tá perfeita. Ela não fez tudo. Você não vê o processo. Por isso que precisa ter uma avaliação em comum. Por isso, um comum Sim. acordo entre os tutores. Comum e a equipa pedagógica, era o que eu queria dizer há pouco, quando a Mariana estava a falar. Não é só um olhar, são vários olhares que depois falam entre si, ok? Só para acabar uma coisa, que eu tenho mesmo que sair. Quando há pouco eu disse que uma criança, quando dá um passo e amanhã dá dois, está em desenvolvimento, não é? Está em desenvolvimento, isso não tem que significar, e para mim não significa, que a criança esteja reprovada ou chumbada. Não, está em desenvolvimento. O problema é que, em Portugal, pelo menos, se estabeleceu que o timing para chegar à meta tem que ser igual para todos. Então, o que significa que aquela criança que está em desenvolvimento precisa de mais tempo e quando não lhe dão, ela chumba. Ela reprova. Ok? Então, esta é que é a questão. Essa parte nós já resolvemos aqui. Agora falta o resto. Por isso é que eu disse rúbricas. E quando eu tenho, por exemplo, 5 rúbricas de avaliação, em que só a primeira é que a criança não faz nada, vamos dizer assim, ok? Da primeira para a frente, ele está em desenvolvimento, ou está quase lá, ok? Isso significa que a criança está a evoluir e é um processo. É um processo. Era só isto, não vos chateio mais. Tá, só uma questão, assim, que eu vejo que a aprendizagem, a gente pode criar passos, mas, por exemplo, tem crianças que vão andar nesses passos assim, Sim, um gráfico assim. sim. Tem outras crianças que vão andar assim, Claro que sim, claro que sim. fazendo gráficos completamente no desenvolvimento dessa aprendizagem, né? Por isso que a gente precisa observar como cada um está aprendendo, como, esse dá saltos, esse sempre vai Mas numa Mariana, mediana. podem Oi? ser gráficos diferentes, mas estão no caminho do sucesso. Sim, Entendes? mas aí é que Não tá, é Luiz. e outra sim. Certo? Ó, São como o ambos para exemplo que eu cima. disse, a Nicole, ela entende os passos, ela não reproduz o conhecimento sobre a linguagem. Então, se ela entende os passos, ela consegue criar critérios, porque ela vai avaliar os passos que estão sendo dados. O educador que não consegue avaliar os passos, que ele não entendeu, por exemplo, a matemática como a lógica, e sim se ele consegue replicar o algoritmo, se ele consegue decorar a fórmula e seguir fazendo, a criança ela pode responder ali mecanicamente, mas ela não entendeu. E aí Não entendeu? os desafios, as lacunas da aprendizagem dela vão ser de repente mais para frente, né, e tudo mais. Então, é por isso que eu acho que existe já muitos critérios levantados pela ciência da educação para avaliar a etapa do desenvolvimento da criança e em cada fase da vida, né? E aí vai ser dividindo por anos, por isso ou por aquilo, mas quem vai definir mesmo é se o educador ele conhece aquele grupo ou aquela idade, aquele desenvolvimento daquele momento ali, e ele consegue criar. Por exemplo, para o primeiro semestre, a gente desenvolveu um projeto de ciências que abarcou várias questões na pesquisa, mas a gente percebe, por exemplo, que eles precisam entender, uma criança de 7, 8 anos, as estações do ano, que o ano é dividido em meses. Vamos trabalhar isso dentro do projeto? Vamos ver como é que eles foram. Todo mundo conseguiu desenvolver esse entendimento, essa compreensão. Isso na área, por exemplo, de ciências da natureza e geografia, entenderam as estações do ano, mas aí foi definido que aquele momento ia ser dado ênfase naquilo. Aquele projeto, entende? Não tem como tu criar critérios e simplesmente colocar esses critérios ali e deixar ele
esse diálogo, eu entendo assim, esse diálogo em equipe tem que ser feito para que se estabeleçam junto esse trabalho de avaliação. É só isso, assim, não sei se eu fui clara. Dependendo do contexto que se trabalha, entende? Precisa fazer esse refinamento, porque senão também fica muito externo. Era isso. Só para exemplificar. Mas peraí, Luiz, ouve essa. Currículo subjetivo, currículo objetivo e currículo dinâmico. Então, 3 currículos que se integram e correlacionam-se entre si. Um que tem um objetivo específico, que são daquele momento que está vivenciando, que a Mariana estava colocando, o subjetivo que vem da constituição da própria criança, e o que está ligado ao dinâmico, que é você não perder justamente essa integração entre uma construção e outra de cada um. Então, quando a gente... Só para, assim, porque quando a Mariana foi colocando, para exemplificar que isso ajuda muito a manter o quê? É mais na aprendizagem do que no ensino. Porque o ensino, ele é linear, mas a aprendizagem não. Detalhe, o ensino não integral. Porque quando a gente fala o ensino padronizado, vamos... Mas é isso, gente. Eu sei que o Luiz precisa ir também, né? Já tá Filipe aí, a gente não deixa eles dormir. Deixa um abração para ela. Não. Que a gente volta, então, na próxima semana. Venho com tudo aí animado. Luiz, traz coisa pra gente também. Lorena, eu vi que você tinha levantado a mão, amiga, mas se você puder trazer na próxima semana só pelo tempo, tá? Que a gente tá tudo Claro, aqui. Suzy. Não, claro, eu acho que esse assunto aí que o Luiz abriu, eu acho que merece continuação na próxima semana. Vamos continuar. Obrigada. Beijinho, queridas amigas. Obrigada, Zizi. Obrigada a todos. Ó, amanhã, às 18 horas, 22 horas de Portugal, estaremos lá, tá? Quer dizer, ali vocês viram no Instagram, mas a gente vai estar aqui no Google Meet, que vai ser com mais pessoas, não dá no Instagram. Então, sejam muito bem-vindas se vocês conseguirem, tá bom? Bem, tá bem. Um beijo. Obrigada por essa oportunidade de sempre. Tá? Obrigada, beijo, menino. Beijo.